Tem muita gente que não acredita no paranormal, porém, como explicar várias gravações ao redor do mundo que provam o contrário? Onde quer que haja uma câmera, vai existir um registro de um fantasma ou algo do além. Veja hoje os fenômenos sobrenaturais filmados por câmera. Olá, eu me chamo Ronan Santos e antes de começar já deixa o seu like e se inscreva no canal. E roda a vinheta. Tudo começou numa creche caseira no dia 8 de setembro de 2025, quando um dos garotinhos que estava brincando saiu correndo de um dos cômodos completamente apavorado. Segundos depois, uma casinha de brinquedo pesada que estava no canto caiu sozinha, sem que ninguém tocasse nela. A mãe, dona da creche, não entendeu o que assustou tanto o menino, mas ao rever a filmagem, o pessoal na internet notou um detalhe macabro. Por uma fração de segundo, duas mãos estranhas aparecem segurando o batente da porta de onde o garoto fugiu. Mais tarde, o mesmo menino disse que tinha visto um rosto no espelho de uma penteadeira que ficava no quarto. A família cobriu o objeto com um lençol e o anunciou no Facebook Marketplace para se livrar dele. Mas à noite, a filha da dona, gravando o local, flagrou o portão de segurança infantil se abrindo sozinho e em seguida, algo cutucando o lençol por trás, como se dedos estivessem saindo do outro lado do espelho. O último evento sobrenatural registrado. Depois disso, o cômodo onde funcionava a creche foi trancado e ninguém mais entra lá. Uma padaria nos Estados Unidos tem um cliente fixo de outro mundo que até ganhou nome, o Harry. Os funcionários, liderados pela Dona Morgan, juram que um fantasma é o responsável por bandejas que voam sozinhas e equipamentos pesados que são empurrados do nada enquanto o local está fechado. A principal travessura de Harry era com uma tigela de plástico em formato de teia de aranha, que ele vivia mudando de lugar. A situação ficou tão repetitiva que Morgan se irritou e jogou todas as tigelas fora. Por um tempo, a padaria ficou sem a presença sobrenatural, até que um dia, uma nova tigela apareceu misteriosamente no sofá, exatamente do mesmo formato das que tinham sido descartadas. Intrigada com aquilo, Morgan foi checar as câmeras de segurança para ver quem tinha deixado o objeto ali. Só que a filmagem revelou algo impossível. A tigela parece simplesmente sair de dentro de um quadro decorativo sem nenhuma explicação aparente, deixando todos os funcionários com medo de fechar o local no final do turno. Uma mulher chamada Bonita Dona estava sozinha em casa, assistindo TV na cozinha, quando a câmera de segurança registrou isso aqui. Maluco, um vulto passa rapidamente de um lado para o outro e segundos depois, o fogão dela começa a se mexer de forma violenta, chegando a se levantar até cair no chão com tudo, fazendo um barulho ensurdecedor. A mulher foi até lá e ficou espantada com o fogão detonado, sem entender o que tinha acabado de acontecer. E ao observar as câmeras, se chocou ainda mais com o que viu. A família acredita que pode ser o espírito da avó de Bonita, que havia falecido recentemente na casa, sob os cuidados dela, tentando se manifestar desse jeito pra lá de assustador, que deixou o eletrodoméstico completamente destruído.
Uma mãe chamada Jaqueline começou a duvidar se sua nova casa era segura, pouco mais de um mês após a mudança, tudo por causa de uma gravação assustadora feita pela câmera de segurança no dia 13 de agosto de 2025, enquanto sua filha estava sozinha na cozinha. A cena começa com um objeto sendo arremessado pelo chão sem motivo aparente, quase como se fosse para atrair a garotinha, e logo em seguida, quando ela está perto do sofá, uma sacola também se mexe por conta própria. Logo depois, a menina, assustada, corre para o andar de cima, segurando o braço e gritando para a mãe que alguma coisa tinha tocado nela. O que parecia só um susto de criança se tornou um pesadelo quando a mulher olhou para o antebraço da filha e viu uma marca vermelha que teria aparecido logo depois do ocorrido. A câmera não mostrava mais ninguém na cozinha, deixando a família apavorada com a agressão, com a certeza de que alguma coisa machucou a filha deles na pura maldade. Em um asilo, existe um cômodo específico com uma reputação terrível, apelidado pelos idosos de Quarto da Morte. A lenda diz que qualquer residente que se muda para lá ou fica muito doente ou acaba falecendo em questão de 1 ou 2 meses. Cansada da situação, em 2019, uma das moradoras decidiu tentar benzer o quarto para purificar o ambiente, enquanto uma enfermeira filmava tudo. Durante a oração, o terço que a senhora segurava foi puxado para cima, como se uma mão invisível tivesse segurando, mesmo com o braço dela completamente parado na mesma posição. O medo no local é tanto que até os animais sentem. Em outra gravação, durante uma sessão de terapia em grupo, um cão terapeuta treinado para ser calmo se soltou do seu cuidador e começou a encarar fixamente o tal quarto, choramingando sem parar para a porta aberta. Really? Vamos combinar que esse não é o tipo de comportamento que um cachorro teria em um ambiente comum. Ele sai de perto das pessoas sem motivo e caminha até o cômodo que, mesmo estando com a porta aberta, o cachorro se mantém do lado de fora o tempo todo. Devido aos eventos filmados, outros como barulhos, luzes piscando e portas fechando sozinhas, o quarto 112 não é habitado por ninguém, se tornando um lugar proibido pelas funcionárias da casa de repouso. Esse menino estava assistindo televisão com sua avó no quarto quando, de repente, as pernas do garoto são puxadas violentamente, mesmo não tendo ninguém mais ali. Ele se assusta tanto que, assim que consegue levantar, sai correndo do cômodo e deixa a vovó sem entender nada. Olhando para o rosto dele quando tudo começa, e pelo jeito que ele se movimenta, fica difícil de acreditar que tudo era só uma brincadeira, com a família inteira acreditando que ele sofreu o ataque de algo de outro plano. O motorista de um carro estava filmando um outro homem na rua, até que ficou surpreso com o que registrou. Did he go? Where the did he just go? O homem de cabelo verde simplesmente desapareceu de uma hora para outra, assim que atravessou por trás de outro veículo que estava estacionado. Where the did he just go? Ainda é possível ver o corpo dele pelo vidro num segundo, mas já no outro, o cara some em plena luz do dia. Ele não dá meia volta, não aparece em outro canto, como se estivesse sido pulverizado de uma hora para outra. Que viagem é essa? Seria uma falha na Matrix. Outro possível bug no sistema foi gravado por alguns adolescentes da janela do apartamento de um deles,
que viram um humano completamente congelado no meio da rua. Eles filmam o cara por um tempão, mas em momento algum ele faz qualquer tipo de movimento. Inclusive, quando um carro se aproxima e buzina perto dele, o esquisitão permanece como está. What the I'm not home, I'm painting. Olhando para a posição do homem, ele não está só parado, mas sim com um pé na frente do outro, como se o seu servidor tivesse sido desligado bem na hora da sua caminhada, deixando ele paralisado no tempo. As falhas na realidade estão acontecendo com cada vez mais frequência, e há quem acredite que elas são uma dica de que estamos perto de um colapso. O que será que pode acontecer? A câmera de segurança de uma concessionária gravou quando uma porta de vidro se abriu sozinha e uma funcionária foi lá conversar com o absoluto nada. Pouco tempo depois, os outros colegas veem a cena e vão até lá falar com a mulher, que de repente cai desmaiada no chão diante de todos. Em momento algum, alguém pode ser visto pelas imagens da câmera, mas a funcionária jura que viu claramente um homem abrindo a porta de vidro pesada e entrando. Ela diz que eles começaram a conversar, mas quando os outros funcionários chegaram perto, a figura desapareceu e ela sentiu as pernas bambearem. Muitos acidentes com moto acontecem por aí, e a melhor teoria é que a loja foi visitada por um motociclista que partiu dessa para uma melhor, enquanto pilotava uma motoca comprada no estabelecimento. Sinistro! Uma gravação antiga feita no porão de uma casa mostra um cômodo cheio de móveis velhos e bonecas sinistras. É quando a pessoa que está filmando aponta a câmera para um espelho que algo bizarro surge. A silhueta de uma criança parada bem na frente do móvel. O detalhe mais impressionante são os dois pontos de luz brilhantes, como se fossem olhos vivos, levantando a grande questão de que mesmo se aquilo fosse apenas uma boneca, os olhos não deveriam brilhar no escuro daquele jeito, então talvez não fosse só um brinquedo antigo. O susto com aquela aparição é tão grande que a pessoa larga tudo e sai correndo do local, sem dar nenhuma explicação sobre quando ou onde aquele vídeo foi feito. Já agradeceu por ter nascido num país onde não existe a cultura do porão? Lobisomens existem nas mais diversas culturas ao redor do mundo, cada um com alguma característica diferente, e uma câmera externa registrou algo que os moradores locais estão jurando se tratar de um. Uma criatura escura e aparentemente peluda se movimenta como um animal, mas tem formato humanoide, o que fez com que o pessoal acreditasse ser a figura folclórica. Até poderia ser um gorila ou um urso, porém nenhum desses dois tipos de animais existe na região onde o vídeo foi feito, deixando o registro misterioso e, claro, assustador. Já parou para pensar em quantas criaturas estranhas estão escondidas no fundo dos rios e mares espalhados por aí? Tipo o que uma pessoa filmou enquanto alimentava alguns peixes na sua cidade. Mano, olha a cara desse peixe. Parece mais a de um humano do que com os animais da sua espécie, levantando dúvidas até na comunidade de biólogos que viram o registro. Isso sem falar que o seu comportamento é quase o de alguém pedindo ajuda. Será que temos aqui a vítima de alguma bruxa aprisionada em corpo de peixe? Você já teve medo de encontrar algum tipo de criatura completamente desconhecida por aí? Num vídeo feito por uma câmera de segurança, uma figura surge nos fundos da casa e de início até parece uma pessoa. Mas é o jeito que ela se move que causa arrepios.
A coisa simplesmente caminha em um movimento que não parece natural para nada que a gente conheça. Além do formato do corpo esquisito, a ausência de roupas e uma quase transparência conforme caminha. A cena que deixou os cachorros latindo foi parar na internet e chamou a atenção dos ufólogos, que acreditam se tratar de um alien caminhando no nosso mundo tarde da noite. Então é isso, muito obrigado por ter assistido até o final. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal. E aí na sua tela tem os últimos vídeos lançados pelo Almanac X que estão sensacionais. Veja um depois do outro que você dá uma força, beleza? Então é isso, até a próxima!